Olá, saudações, boa noite aos camaradas e às camaradas. Estamos iniciando mais uma transmissão da Ação Revolucionária Comunista. Eu sou Luiz Quequia e vamos conversar hoje, nessas análises marxistas sobre a questão da pandemia de Covid-19, pelo qual estamos passando, tentando analisar essa situação numa perspectiva crítica, numa perspectiva marxista, e tentando entender aí o que está acontecendo no Brasil, quais são as nossas possibilidades de luta, enfrentamento e de sobrevivência. Então, primeiro eu queria só lembrar para todos que nas redes sociais da Ação Revolucionária Comunista existe uma série de atividades bem interessantes, então uma série de artigos que são publicados, de vídeos, que eu acho que é bacana acompanhar porque acabam servindo aí como conjunto de informações para a gente pensar o Brasil, pensar o mundo. Além disso também a gente realiza aí cursos e oficinas. Atualmente eu estou aqui recebendo uma informação sobre uma questão técnica. Está sem a chamada no Facebook. Só um minutinho, vou ver aqui com o pessoal da técnica que está acontecendo. Segue? Pois bem, então continuando. Então acho que é bacana aí conhecer a programação da Ação Revolucionária Comunista, que é uma organização que se pretende se centrar aí na questão das formações, do debate, da reflexão. Como o nome diz, é uma ação, não é um partido, né? Acreditamos ainda na importância da construção de um partido revolucionário no Brasil, não temos essa pretensão, mas temos o interesse de poder contribuir com essa construção, quando o momento histórico assim permitir, né? E as forças políticas assim compreenderem que é o momento e vamos para cima. Radiola Livre entrando, bacana, bem-vindo. Bom, a gente vai começar com a reflexão de hoje, tentando compreender o que é essa doença no mundo, né? É óbvio, assim, a gente não vai fazer um debate médico, um debate técnico, no sentido de tentar entender como a doença funciona. Isso aí a gente encontra essas informações em vários lugares, com vários especialistas explicando o que é a Covid. O que a gente vai tentar fazer uma reflexão aqui hoje é entender, né, quais são os aspectos políticos, né, ou como que a doença tem sido utilizada politicamente. Acho que isso que é importante, porque isso vai nos ajudar a entender melhor como que nós temos sido usados, né, politicamente por meio dessa doença, e também para a gente entender qual que é o nosso papel aí de resistência, né, de sobrevivência. Gerson dando boa noite Gerson, um grande amigo Gerson, um grande ator, um grande artista, muito bem-vindo. Bom, primeiro a gente entender que a Covid ela surge, né, no finalzinho de 2019, num período de acirramento da luta de classes muito violento. Então vamos lembrar, vamos tentar traçar aí uma linha do tempo bem simplificada para a gente conseguir entender esse processo como um todo, numa visão muito mais ampla do que só os eventos, né? Bom, em 2008 surge a crise do capital, né? Uma crise muito grande que começa lá nos Estados Unidos, com os problemas de subprimes. E essa crise, né, ela encerra um ciclo de uma certa tranquilidade nas relações econômicas internacionais. Então nós tínhamos um período aí de alta das commodities que permitiu um período bom do governo petista no Brasil, os países da América Latina se aproveitando na sua condição de produtores de commodity e utilizando isso uns mais, outros menos, para se desenvolver economicamente. Mas esse ciclo virtuoso aí ele se encerra por volta de 2008, quando começa a crise do capital, que é considerada até hoje por muitos analistas
não apenas como mais uma das crises que fazem parte da própria dinâmica do capitalismo, como uma crise conjuntural do capitalismo, mas como uma grande crise da própria estrutura do capitalismo. Então, a estrutura do capitalismo entra em colapso, né? Isso significa que o capitalismo deixa de existir? Não, a coisa é muito mais complexa para entender, né? Até chegar o fim do capitalismo. Mas as estruturas do capital, elas começam a entrar em colapso e isso gera uma grande crise. Uma grande crise que vai ter vai ser mais rápida em alguns lugares, vai ser mais lenta em outras, mas uma grande crise que atinge boa parte do mundo. Por que eu falo boa parte, não todo mundo? Porque algumas nações que mantinham um certo distanciamento do imperialismo, ainda que seja uma nação capitalista como a Rússia, por exemplo, mas nações como Rússia, como China, mantiveram aí um distanciamento seguro em relação ao imperialismo e por isso não foram tão afetadas, embora, é lógico, em algum grau as relações sempre são afetadas, porque as relações são globais. Pois bem, quando a Covid chega em 2019, o mundo nesse momento é esse mundo da crise, esse mundo da crise do capital. Então é um mundo onde as tensões entre as nações estão muito mais acirradas, a competição entre elas estão muito mais intensas, os tensionamentos são mais fortes e, por conta da crise de 2008, vários governos de extrema direita, governos fascistas, ascenderam ao poder no Ocidente, né? Estados Unidos, Brasil, leste europeu. Na França, a Marine Le Pen, né, representante da extrema-direita, quase foi eleita. Enfim, a gente tem aí um avanço da extrema-direita que é entendida por muitos especialistas, por muitos teóricos, muitos pesquisadores, como a terceira maré ou a terceira onda fascista na história. Pois bem, esse é o mundo em que a Covid aparece, um mundo de tensões internacionais, de fascismo presente, de pouca solidariedade. Pois bem, então se a gente for entender isso geopoliticamente, um mundo muito acirrado entre os blocos imperialistas, e aí falando de uma forma muito genérica, o que a gente pode entender como bloco imperialista, então nós temos o bloco dos Estados Unidos, né? Boa noite, Liz mandando boa noite aqui, boa noite camarada, bem-vinda, bem-vindo. Então nós temos o bloco imperialista, capitaneado pelos Estados Unidos, em associação com o bloco imperialista europeu, capitaneado pela Alemanha, né, vários países integrados a esse bloco, e nós temos aí algumas nações contra-imperialistas, né, tentando segurar a onda. Faz aqui uma pergunta: essa pandemia poderá apontar novos rumos para a luta de classes? Vamos entrar nesse assunto daqui a pouco, sim, com certeza a gente vai entrar nesse tema. Então, a crise chega, a doença chega nesse período. E aí o que vai acontecer nesse processo, né? O que acontece quando uma doença de nível global, né, uma pandemia, que se espalha com uma rapidez muito grande? Não podemos esquecer, por exemplo, que nós vivemos uma pandemia já há décadas, que é a pandemia de HIV, mas que é uma doença que se espalha com muito mais lentidão e que depois que se aprendeu como ela funciona, se consegue se prevenir com muito mais facilidade, e mesmo as pessoas acometidas de HIV hoje têm um índice de morte muito menor do que quando ela surgiu. Mas a Covid não, a Covid ela se espalha com muita rapidez, transmitida com uma facilidade imensa, e que apesar de ter uma taxa de mortalidade muito pequena, como ela pega muita gente, o número de mortos é imenso, né? Então, ainda que ela tem uma taxa de mortalidade muito pequena, por pegar muita gente, as pessoas que morrem é de um número descomunal. Pois bem, essa doença, com essas características, quando chega no mundo, ela de alguma forma, num primeiro momento, ela dá um baque nessa competição, né? Ela dá um baque na luta imperialista,
Mas, ao mesmo tempo que ela dá esse baque na luta imperialista, ela se torna um elemento a mais na luta imperialista. E ao se tornar um elemento a mais na luta imperialista, ela acirrou a luta de classes. Uma luta de classes que já estava quente, né? A luta imperialista é uma luta de classe, evidentemente, que já estava quente, ela intensifica essa luta de classes. Ou seja, a hora que ela intensifica, a hora que ela acirra a luta de classes, algo que é muito importante sempre lembrar que cada vez que a luta de classes se acirra, pessoas e classes se reposicionam. Isso é natural praticamente, né? Quando a cada acirramento da luta de classes, pessoas e classes se reposicionam em relação a essa luta. Algumas pessoas radicalizam suas posições, outras trocam de posições. Não importa, a questão é, ninguém continuou o mesmo durante o acirramento da luta de classes. Ele provoca a gente um novo posicionamento. Num primeiro momento, a chegada da pandemia evocou aí até algumas expectativas, boas esperanças, de que haveria uma mudança quase que mágica da forma como as pessoas lidam com o mundo. Assim, as pessoas no senso comum achavam que iríamos aprender a ser mais solidário com isso, mas também alguns dirigentes de grandes nações chegaram a acreditar nisso. Essa semana, acho que foi ontem, antes de ontem, olhando ali as memórias que o Facebook traz para a gente, eu vi ali quando eu postei um texto, eu fiz uma brincadeira, olha, a doença mexeu até com o Macron, né? O Macron, há um ano atrás, exatamente há um ano atrás, ele fez um belíssimo discurso, né? O Macron, um liberal, né? O Macron, um liberal genocida, né? Vamos lembrar o que foi a crise dos migrantes na França, né? O Macron faz um discurso dizendo que precisamos, né, que as grandes nações precisam rever o seu posicionamento em relação à saúde pública, que é preciso manter a saúde pública, manter alguns serviços públicos, algumas áreas elas têm que ser mantidas públicas para evitar novas pandemias e novos momentos, saber como lidar com isso, né? Isso não é um discurso do Raul Castro, do Canel em Cuba, é um discurso do Macron, né? É o Macron dizendo, temos que cuidar de setores públicos, mantê-lo público e pensar numa governança global de crise, né? Sem interferência dos interesses do capitalismo. Então, surgiram esses discursos, né? Só que esses discursos não duraram. Eles não duraram porque se você não rompe com a lógica do capital, isso é só esperança vã. Então, ao cair esse discurso de boas esperanças, né, de vamos nos unir e vencer a Covid junto, a gente começa num outro momento que é de entender como as nações passam a operar globalmente a partir dessa doença. Tá? E aí a gente vai perceber o seguinte, algumas nações, que ainda que sejam capitalistas, né, mas com uma preocupação, lógico, seu povo está adoecendo e morrendo, né? Existe o risco, pelo menos. Começa a tomar atitudes de controle da pandemia, né? Normalmente são nações com alguma inclinação à esquerda ou à centro-esquerda. Talvez, boa noite, Ana Lúcia, boa noite, Máximo, camaradas queridos e queridas. Se a gente pega, por exemplo, a Nova Zelândia, né, com a Jacinda Ardern, a primeira-ministra do Partido Trabalhista, que tem ali uma atuação muito interessante. Tem gente que fala assim, não, mas é que é uma ilha, né, então é mais fácil. Não, cada país tem sua característica e aí cada governante vai atuar de acordo com a característica da sua nação. Ela fez ali, está fazendo, né, o governo dela faz um bom trabalho na contenção da pandemia. As nações em transição socialista, desde aquelas já mais consolidadas, né, como a China, ou mesmo aquelas que estão em processo ainda muito inicial, como a Venezuela, também tendo números positivos em relação à Covid. Então, China, Vietnã, Coreia do Norte, a Venezuela, Cuba, países com respostas muito boas, muito positivas.
a pandemia, inclusive, né, inclusive, quando nós pegamos a Cuba, né, quer dizer, um país completamente bloqueado pelos Estados Unidos, ainda assim produzindo vacinas, né, e dizendo que assim que elas estiverem prontas, elas estão disponíveis para os turistas também. A vacina de Cuba, por exemplo, né, a Soberana 2, provavelmente ela conclui os seus testes, agora já estamos mais acostumados com o linguajar técnico, né? Então ela vai concluir a sua fase 3 ali, que são os testes com um número maior de pessoas, provavelmente entre junho e julho, e a partir daí já começa a vacinação em massa com o seu povo. E aqui a China com proporções continentais, sim, eu ia comentar isso agora, o que a China fez em termos de controle regional, fechar bairros, fechar províncias para conseguir controlar a pandemia é fantástico, e mais, assim, é algo que é pouco discutido, né? O papel do Partido Comunista Chinês no processo. Zuleide Aparecida do Nascimento, a Zu, nossa grande querida amiga Zuleide, assim, combatente, fantástica, uma pessoa incrível, e a presa política, a segunda mais jovem da história do nosso país, infelizmente. A ditadura fazia isso com crianças. Zu, muito bem-vinda, estava com saudade de você, Zu, estava com muito saudade de você, que bom que você está acompanhando a gente. A China, o Partido Comunista Chinês, teve um trabalho gigantesco de organizar a sua base, organizar os seus militantes, que fizeram arrecadação de alimentos, todo o processo de triagem, higienização desses alimentos, acondicionar em embalagens, fazer a entrega no apartamento das pessoas, nas casas das pessoas. O Partido Comunista Chinês saiu muito mais fortalecido e muito mais reconhecido pela população após a pandemia. Quer dizer, o Partido Comunista, que já tinha um papel, já tinha um reconhecimento muito grande por parte do povo chinês, esse reconhecimento cresceu muito mais durante e após a pandemia. Isso é impressionante. Isso é impressionante, a importância de um partido organizado, e a gente vai tocar nisso, faz parte aqui do meu pequeno esqueminha, né, de fala. No entanto, né, esse momento de acirramento, o que a gente está falando, isso são as nações socialistas ou trabalhistas, mas as nações em que a direita ou a extrema-direita, né, os fascistas tomaram poder, a situação é completamente outra. Então vamos fazer aqui olhar aqui um pouco mais, né, essa situação, essas realidades. Então, quando a doença chega nos Estados Unidos, no governo Trump, e quando ela chega no Brasil, no governo Bolsonaro, ou mesmo quando ela chega na Inglaterra, né, com o governo do Boris Johnson, o que nós temos é um posicionamento de extremo negacionismo, né, completamente absurdo. Eu não preciso nem ficar externando aqui, nem ficar explicando a todo mundo que, com o mínimo bom senso, já percebe o horror que é esse pensamento negacionista. O que talvez tenha mudado um pouco a situação na Inglaterra seja o fato do primeiro-ministro Boris Johnson ter adoecido logo no começo do processo da pandemia e ter ficado muito mal, né? Ter ido para a UTI. Então, talvez ter passado pela experiência tenha minimamente aliviado o pensamento dele em relação, o negacionismo dele em relação à doença. Mas isso não quer dizer que a coisa tenha se acertado como um todo. Nos Estados Unidos, né, o Trump com os discursos mais absurdos em relação à pandemia, todo mundo deve se lembrar de quando ele fala sobre ingerir detergente, e muita gente acabou fazendo isso. Aqui no Brasil a gente acompanha o que o Bolsonaro tem falado, a gente vai falar um pouquinho mais especificamente do Bolsonaro daqui a pouco, mas a gente tem acompanhado o que o Bolsonaro tem feito, tem falado, e como tem mobilizado a sua base num pensamento extremamente negacionista. Mas ainda aí tem um outro momento, um terceiro momento, que é a eleição do Biden. E a eleição do Biden muda significativamente esse processo. Por quê? Quando o Biden se elege, né, e aí assume
agora em 2021, né, a gente já tem um outro momento da pandemia. Já temos quase um ano de pandemia acontecendo, o número de mortes aumentando cada vez mais, os Estados Unidos se tornando recordista de pessoas adoecidas e mortas pela doença, ao mesmo tempo em que o Biden assume o poder, né, ao mesmo tempo que o Biden assume o poder, assume o governo dos Estados Unidos. E aí eu vou abrir um parênteses, assistam quem não assistiu o discurso de posse do Biden, que é extremamente revelador da mentalidade doentia que é os dos governos dos Estados Unidos, independente de quais sejam, né? Um discurso extremamente patriarcal, extremamente religioso, enfim. Quando o Biden assume, os Estados Unidos já está numa situação extremamente agravada em relação à pandemia, enquanto a China começa a colher os frutos do bom trabalho que fez na gestão da crise, né? Os bons trabalhos que a China fez na sua gestão fez com que ela conseguisse segurar a pandemia muito rapidamente no seu país e, ao mesmo tempo, a China oferece ações de solidariedade em todo o mundo, né? A China manda remédios, a China manda técnicos, a China manda equipamento, EPI, para vários lugares do mundo. Para parte disso é vendido, mas parte disso é entregue como ação de solidariedade, né? A China tem promovido, em parceria com Cuba, ações de solidariedade muito grande até hoje, enviando medicação, equipamento e médicos cubanos, sobretudo médicos cubanos, não somente, mas sobretudo médicos cubanos. Então é um trabalho impressionante que aumenta, por um lado, a visibilidade da China no mundo, a presença da China no mundo. Por outro lado, melhora a economia chinesa. Vamos lembrar que a economia ela é uma competição. Na medida que os Estados Unidos está numa bancarrota por conta da pandemia, né? Se não uma bancarrota, mas pelo menos ela está num declínio por conta da pandemia, é evidente que alguém vai ocupar esse espaço e a China consegue ocupar esse espaço muito bem. Isso provoca, isso faz com que quando o Biden assume o governo, e vamos lembrar o que é o Partido Democrata dos Estados Unidos, né? Que é uma máquina de guerra. Não vamos esquecer que, eu acho que eu já comentei isso na semana passada, que o Obama ele terminou o governo dele com um recorde que nenhum outro presidente dos Estados Unidos teve até então. O Obama é o único presidente da história dos Estados Unidos que em todos os dias dos seus 2 mandatos os Estados Unidos esteve em guerra. Não houve paz um único dia para o povo americano durante o governo do Obama, né? O governo do Obama prendeu migrantes em gaiolas, né? A gente ficou horrorizado quando o Trump fez isso, mas isso o Obama já tinha feito, né? Quem começou a construir um muro que separa os Estados Unidos do México foi o Clinton, né? Não começou com o Trump. Na verdade, o Trump disse que ia construir, na verdade, ele só dá continuidade e construiu muito pouco em relação ao que os democratas já haviam feito. Então, e o Biden, né? Que faz parte dessa máquina de guerra, o Biden já inicia, então, como política internacional, como política externa, ataques à China, sobretudo por conta do crescimento da China. Não sei se vocês estão acompanhando, se encerrou há poucos dias uma cúpula bilateral entre China e Estados Unidos, que ocorreu no Canadá. A ideia era tentar construir ali, né, um diálogo, parcerias com o novo governo dos Estados Unidos. E o que se viu foi ataques, né? Ataques do governo dos Estados Unidos à China numa cúpula entre as 2 nações, o que é um absurdo isso, né? Mas a questão não está apenas na questão dos discursos. Os Estados Unidos hoje opera um movimento internacional tentando cercar a China. E recentemente, nessa semana também, terminou uma roda de diálogos entre Estados Unidos, Coreia do Norte, Japão, no sentido de tentar isolar a China, ali na sua região. Isso é muito perigoso, né? Agora, o que isso tem a ver com a doença? Muito a ver com a doença, né? Tem muito a ver, inclusive porque parte da negociação envolve entregas de vacina por parte dos Estados Unidos para as nações, né, que estiverem precisando e se associarem nessa espécie de consórcio entre nações.
Então, a pandemia, ela, de certa forma, ela não é responsável por redesenhar a geopolítica, o acirramento da geopolítica, não completamente ou não unicamente, mas a pandemia ela faz parte desse processo que nós estamos vivendo recentemente de acirramento da luta de classes e de um maior ataque, né, dos Estados Unidos contra a China e, consequentemente, contra as demais nações socialistas. Não é à toa que é muito interessante que se fala muito do quanto Israel está vacinando, se fala muito do quanto os Estados Unidos está vacinando, a própria Nova Zelândia está vacinando. Mas ninguém fala do quanto as nações socialistas já vacinaram, o quanto as nações socialistas já salvaram pessoas e o quanto a vida está muito melhor lá do que em qualquer outros lugares do planeta. Então esse é um ponto muito importante quando a gente pensa a questão em termos geopolíticos, né? Entender então que a doença está fazendo parte desse processo e a vacina começa a se tornar, a partir de agora, também parte desse processo como moeda de troca. O que é particularmente algo horroroso, né? Você imaginar que nações possam fazer isso, enquanto a China, os países socialistas dizem que a vacina tem que ser um valor universal, outras nações utilizam isso como moeda de troca. É terrível, assim. Aliás, teve uma notícia falsa que saiu essa semana, que é bem interessante, de que fazendeiros muito ricos do interior do país tinham preparado um voo para todos eles irem se vacinar com a vacina Sputnik russa lá em Cuba, né? O que obrigou a embaixada cubana a falar assim, que isso é um absurdo, é uma mentira, que a vacina cubana ainda está concluindo seus testes, que eles não estão utilizando a vacina Sputnik, e que Cuba nunca negociaria vacina, que é algo para salvar pessoas, porque nessa matéria dizia que os ricos do Brasil iam oferecer R$1 milhão para eles tomarem a vacina lá. E o governo cubano falou que nunca, que a vacina não se vende para ricos, a vacina não se vende, a vacina a vacina para garantir, ela tem que ser acesso a todos, né? Sobretudo aos povos e às pessoas pobres, à classe trabalhadora, enfim. Bom, mas agora vamos falar do Brasil especificamente, né? Isso posto, assim, na verdade, isso foi uma espécie de uma introdução sobre a questão geopolítica, né? A vacina em termos geopolíticos, mas eu acho que é importante a gente entender a vacina aqui no Brasil hoje, né? Até perguntar aqui, será que isso como é que isso redimensiona a luta de classes? Bom, que o Brasil está numa tremenda draga, não é novidade, né? Então a gente não vou ficar aqui reclamando tanto da draga que está o Brasil, mas eu acho que é importante a gente pensar algumas questões muito importantes. Quando a doença chega no Brasil, ela pega o Brasil entre as nações com uma gestão, com um governo fascista. Vamos tentar desenhar um pouquinho o que é esse fascismo que eu estou falando, né? Então, por fascismo, o que a gente está entendendo aqui por fascismo que a gente está entendendo aqui, são esses governos, né, que utilizam de um grande apoio das pessoas, ele se referenda nas pessoas, né? Então, qual que é a diferença do fascismo com as outras ditaduras? As outras ditaduras, como a ditadura militar, por exemplo, ela se baseia na não mobilização das pessoas. As pessoas não podem se mobilizar numa ditadura militar. Então a ditadura militar ela cancela. Você não pode ir para a rua, você não pode nada. O fascismo ele consegue fazer o contrário disso. O fascismo ele coloca as pessoas na rua. Né? Quem dá força a um fascista é justamente as pessoas que dão apoio a esses líderes fascistas. Agora, esse apoio não vem porque esse líder fascista explica como o fascismo é bom. Evidentemente que não. Aliás, eles nem se dizem mais fascistas. Mas esse apoio vem porque o fascismo, ele consegue, né, as lideranças fascistas conseguem provocar o medo e o receio das pessoas, sobretudo as classes médias e boa parte da classe trabalhadora. Então, esse bombardear de informações de que
qualquer um que queira algo, qualquer um que tenha uma preocupação social, qualquer um que não esteja pensando exatamente como você pensa, é o inimigo, é o comunista, é o petista aqui no Brasil, enfim, né? Mas porque eles estão sempre querendo te roubar, te tirar, destruir sua família, eles querem tirar seu emprego, eles querem tirar seus recursos, querem tirar sua liberdade. Então o fascista vai provocando esse medo, esse tensionamento, vai mexendo naquilo que as pessoas têm de mais primitivas dentro delas, e essas pessoas então vão para a rua, elas se tornam base do fascismo. Não à toa o fascismo não aceita e não tolera organizações populares, né? O fascismo não pode ter organizações populares, porque uma organização popular é uma instância de troca. Não, a ideia é que se tenha a impressão de que o líder fala diretamente com cada uma das pessoas. Não é à toa que redes sociais, né, são um instrumento fantástico para o fascista, porque quando eu estou mexendo no meu WhatsApp, no meu Twitter, eu tenho a impressão que a pessoa está falando comigo. Né? Não importa se quem está falando ali é uma voz gravada da pessoa, ou alguém que imita a voz dela, ou mesmo ela, né? Que tá Não, eu tenho a impressão de que o líder está aqui comigo, ele é meu parceiro e estamos lutando contra o nosso inimigo comum. Né? E quem não está do nosso lado é nosso inimigo, não existe a ideia de adversário, são inimigos, né? São inimigos que devem ser destruídos. Pois bem, esses governos fascistas, o que a gente tem como fascista aqui no Brasil, nós temos um presidente fascista e nós temos o conjunto conglomerado das organizações que aderiram a esse movimento fascista e que dão um apoio institucional, que dão um apoio social para o presidente, né? E aí vamos tentar desenhar isso melhor ainda. Então nós temos ali os bolsonaristas propriamente dito, mas nós temos ali setores que não são bolsonaristas de origem, mas que se tornaram por conveniência, né? Então nós temos aí parte dos militares, parte das polícias do Brasil, nós temos boa parte das igrejas neopentecostais, então isso e muitos outros grupos que formam aí um conjunto, né, um complexo de grupos distintos que se tornam a base, a sustentação dessa figura, desse grupo fascista propriamente dito que ascende ao poder. Mas, embora a gente tenha um governo fascista, né, esse governo fascista ainda não hegemonizou todas as estruturas administrativas do país. Nós temos outras estruturas que se aproveitaram desse fascista para derrubar o governo do PT. Né? Então, no exercício de derrubar o governo do PT, esse fascista foi bem-vindo. Como eu disse em outro momento, né? O Jair Bolsonaro não era a figura que a direita queria. A direita queria Alckmin, por exemplo. O Alckmin era o representante da figura da direita. Mas quando o Alckmin não foi viável, né, quando o Alckmin se mostrou incapaz de mobilizar as pessoas, a burguesia colou no Bolsonaro. Então vamos bombar esse cara, e é aquele velho discurso que a gente já cansou de ouvir, né? Depois de eleito, se o cara não fizer o que a gente quer, a gente derruba. É claro que não. Bolsonaro assume o poder e Bolsonaro entra em luta com os demais setores da direita. O que nós estamos vendo hoje no Brasil é uma luta de classes, né? É uma luta de classes, mas não é uma luta de classes acirrada e quente entre a burguesia, nos seus diversos conjuntos, né? E a classe trabalhadora. Nesse momento, a classe trabalhadora perdeu. Né? É óbvio que a luta de classe é permanente, mas nesse momento nós estamos na lona. Nesse momento nós, classe trabalhadora, estamos na lona. E quem está lutando agora são os setores da burguesia entre si. Então nós temos setores da classe média e parte da alta burguesia ao lado do Bolsonaro, e os outros setores da burguesia, que constitui uma direita relativamente mais moderada, se é que dá para dizer isso, né? No embate com ele. Então, o que foi o embate entre Bolsonaro e Rodrigo Maia para a presidência da Câmara, se não mais um round dessa luta? Correto? E que o Rodrigo Maia perdeu. A grande questão é que
todos os rounds até agora o Bolsonaro venceu. Em todos os rounds, né? O Bolsonaro foi derrubando um a um de todos os seus adversários, inimigos da burguesia. Um ponto que é importante, que a gente já falou aqui, é qual que é o papel do Estado nisso, né? Então, a gente já lembrou aí do que os clássicos do marxismo colocam, que o papel do Estado é regular as relações entre os burgueses, atendendo ao interesse da burguesia enquanto classe e não necessariamente atendendo ao interesse do burguês enquanto indivíduo. Por que isso? Porque se os burgueses fizerem exatamente tudo o que eles querem, o sistema degringola de uma hora para outra, porque eles vão se matar de paulada. A grande questão é que o Estado é uma espécie de uma arena de organização e racionalização do sistema capitalista. É o Estado que vai refrear os ímpetos suicidas da própria burguesia, para que a própria burguesia, enquanto classe, possa se desenvolver plenamente, ainda que o indivíduo burguês não tenha o seu ímpeto, os seus desejos privados realizados, né? Então esse é o papel do Estado. Acontece que o Estado, na mão desse governo fascista, né, o Estado se torna ele mesmo uma máquina quase que fora do controle. E essa máquina quase que fora do controle, ela vai triturar a carne humana, sobretudo a carne da classe trabalhadora. Eu fiz uma pergunta aqui agora há pouco, antes de começar a transmissão, que eu faço para vocês também. Se alguém tiver a resposta, me escreve aí. Que é, onde morrem os ricos? As pessoas verdadeiramente ricas, né? Aquelas poucas famílias do mundo que são verdadeiramente ricas, onde elas morrem? A gente fala dos grandes hospitais aqui, né? No Brasil, os hospitais da classe alta que a gente conhece. Mas será que os verdadeiros ricos morrem nesses hospitais? Ou será que eles têm UTIs na própria casa? Será que o grande acionista dos bancos, ele vai precisar de uma vaga em um hospital qualquer, mesmo que seja um hospital de rico? Ou será que esse grande acionista dos bancos, ele conseguiu no último ano passado montar uma UTI para ele e para a família dele na própria casa? Então fica a pergunta, quem sabe vir até um debate para o futuro, onde morrem os ricos? A Lave colocou que eles não morrem. É bem possível. É bem possível. Então, essa máquina que é o Estado, né, que serve para controlar o ímpeto quase autodestrutivo dos burgueses, para atender a burguesia como classe, nesse governo fascista ela está completamente descontrolada. Vamos fazer uma comparação. O Biden precisa vacinar o povo dos Estados Unidos, porque ele precisa fazer essa luta, ele tem o ímpeto de fazer essa luta contra a China e os demais blocos contra-imperialistas. E ele só vai conseguir fazer isso se ele conseguir regular o número de mortes no seu próprio país. Né? Ele não teria como manter uma legitimidade e mantendo esse verniz democrático nos Estados Unidos, né? Se ele fosse para o enfrentamento contra a China antes de cuidar da própria nação. Por isso que para ele é fundamental o máximo de vacinação dos Estados Unidos, vacinação que na verdade, hoje a CNN falou assim que o Biden conseguiu, num tempo muito menor que o previsto, vacinar o povo americano. É óbvio, porque quem comprou a vacina, vamos lembrar disso, foi o Trump. Né? Não estou fazendo defesa do Trump de forma alguma, mas foi o Trump que contratou boa parte das vacinas que estão sendo que estão vacinando o povo dos Estados Unidos. Agora, aqui no Brasil, a coisa é diferente. O Brasil não é uma nação metrópole do imperialismo. O que o povo brasileiro é hoje, o que o território brasileiro é, o que as riquezas brasileiras são hoje para o mundo, é espaço vital. Como assim espaço vital? Os nazistas, quando começaram o seu projeto de expansão, né,
a Segunda Guerra Mundial, eles tinham a intenção de ir para o oeste, para a Europa Ocidental, e lá tomar os países e manter os países como eram. Aquilo que os nazistas consideravam a alta cultura ocidental, né? O povo ariano que estava nos outros países, mas para o leste, né? Para a Rússia, para as nações, para as repúblicas que formavam a União Soviética, aquilo lá era chamado de espaço vital. Era o lugar onde eles iam tirar petróleo, grãos e escravos. Né? Era esse o projeto. Então o espaço vital é onde está aquilo que você vai tirar para consumir violentamente. Hoje, o Brasil é o espaço vital do capitalismo. A gente não é um povo, a gente não é uma civilização. Para eles, nós somos espaço vital. E como que a burguesia hoje como o Mário colocou, o presidente do STF consultou Bolsonaro pedindo decretar estado de sítio, que a primeiro momento foi negado, talvez por não ser a hora ainda. Eu vou falar disso exatamente daqui 1 minuto, eu acho, Mário. O que significa, então, sermos espaço vital? Vamos ser mais objetivos e concretos nisso para não ficarmos com evasivas. Todo mundo lembra aquilo que era chamado de PEC da morte, que hoje a gente chama aí a PEC do teto, né? Os gastos que não podem ultrapassar um teto. Não é qualquer gasto que não pode passar o teto, são os gastos sociais. Então, dinheiro para a saúde, dinheiro para a educação, dinheiro para a cultura, tudo isso tem um teto hoje no Brasil. Né? Ainda que estejamos numa pandemia, não podemos furar o teto. Então, quem acompanha boa noite, Pedro, camarada Pedro, quem acompanha aí o presidente do Senado, o presidente do Congresso falando, eles dizem: estamos preocupados, as pessoas não podem morrer, mas também não podemos estourar o teto de gastos, né? O que é um absurdo, assim. Então, e por que existe essa política do teto? Porque a ideia é que o fundo público, o dinheiro público, né, os cofres públicos sirvam para o mercado financeiro. O Bolsonaro tem falado: não podemos endividar mais o país. O que é essa dívida que ele está falando, né? Essa dívida interna? São os títulos que o governo vai colocando para o mercado financeiro, e o mercado financeiro vai ficando muito mais rico com isso. É uma forma de reprodução do capital. O capital hoje não se reproduz só em chão de fábrica. Talvez o chão de fábrica em nações como a nossa não seja nem mais o principal alvo do rentismo, né? Do sistema financeiro. O principal alvo são os fundos públicos. O fundo público é dinheiro que brota. Né? As pessoas pagam impostos e o dinheiro está lá. O capitalista não precisa nem investir para ter aquele dinheiro. Ele só investe em político. Ele investe no político que vai criar as leis que vai dar acesso para o sistema financeiro chegar naquele dinheiro. O que é essa PEC da contenção dos gastos? São os políticos pagos, né, financiados pelos ricos, fazendo o serviço que os ricos querem que eles façam, criar acesso para o fundo público. Então, o Brasil hoje é um espaço vital, né? O Pedro aqui está dizendo que o áudio dele está muito baixo. Eu vou tentar chegar mais perto agora e falar um pouco mais alto, tá bom, Pedro? Se alguém está achando que o áudio está baixo, dá um toque também. Então, hoje o que existe é um assalto ao fundo público brasileiro, um assalto organizado pelos políticos. Por isso o Brasil hoje ele é um espaço vital. O Brasil não é uma nação. O Brasil não é uma civilização. O Brasil hoje é um espaço vital para a burguesia, né, para o capitalismo, para as relações capitalistas tirarem daqui o que eles precisam. E isso tem acontecido ao longo da história do Brasil, mas isso se acentuou mais nos últimos anos por conta da crise estrutural do capitalismo que estamos vivendo desde pelo menos 2000, né, 2008, 2007, quando a crise se torna evidente. A crise já estava gestada, mas ela se torna evidente. Pois bem, então o Brasil é esse espaço vital. Portanto, a vida do povo brasileiro não é vital. A vida do povo brasileiro não é vital. O número de pessoas morrendo assusta a burguesia, preocupa a burguesia e talvez até deixe a burguesia triste.
mas não mobiliza a burguesia no sentido de tentar frear isso. Quem assistiu aquele filme 12 anos de escravidão, se não me engano é esse o nome do filme, tem uma cena muito interessante, né, que tem um senhor de escravos que acha a escravidão muito ruim, mas enfim, né, ele precisa ter escravos, mas ele tem horror de ter escravos, mas ele tem. Em algum momento que o escravo precisa fugir, o escravo fala assim, poxa, me solta, e o cara fala assim, mas eu gastei tanto com você, né? É isso, né? Então, nós somos o espaço onde a burguesia tira o espaço, tira aquilo que é interessante para ela, que são recursos, que são lucros, né? Que são que é a reprodução do capital. Pois bem, nesse processo de reprodução do capital, estamos nesse momento no meio de um tiroteio. Nós que somos substância vital para o capital. Que tiroteio que é esse? Entre Bolsonaro e entre a burguesia. Então, quando o Bolsonaro entrega, como ele fez ontem, antes de ontem, né, ele entrega no STF um pedido para que seja reconhecido como inconstitucional as medidas de restrições que alguns governadores estão tomando no Brasil. O Bolsonaro sabe que o STF não vai reconhecer como institucional, como anticonstitucional. É claro que é bem pouco provável que isso aconteça, né? Mas isso vira narrativa de mobilização das massas, como falei agora há pouco. O Bolsonaro vai poder falar assim, tá vendo? Eu quero que você trabalhe, mas o STF não deixa. Assim como o Bolsonaro entrou com um projeto no parlamento, né? No projeto do parlamento para que todas as atividades remuneradas sejam entendidas como atividade vital, né? Como atividade essencial. É óbvio que ele quer que as pessoas trabalhem, saiam para as ruas. E é bem pouco provável que o Congresso reconheça isso, mas ele vai poder dizer, tá vendo? Né? Eu estou querendo que você trabalhe, eu estou lutando pelo seu direito de ir e vir para ganhar o seu pão. E aí você pensa assim, ué, mas o Bolsonaro, ele quer que as pessoas morram, né? Por que o Bolsonaro faz isso? Por que ele vai dar só R$150 como auxílio emergencial? É claro, isso é muito óbvio, né? Porque aí quando você entende essa luta do Bolsonaro contra a direita, o Bolsonaro está tensionando. O Bolsonaro vai poder dizer assim, olha, povo brasileiro, eu estou dando R$150 porque é só o que eu posso dar. Mas os outros poderiam te ajudar também, deixando você ir trabalhar. Mas eles não querem. Quem está te ajudando sou eu. Os outros. Então, o que existe aí é uma luta de tensionamento entre o Bolsonaro, que se utiliza desses expedientes para mobilizar as pessoas, e uma direita que quer manter aí os seus ganhos, os seus dividendos, mas que minimamente tem um apreço pela vida humana, que minimamente tem um apreço por, se é para a gente explorar a classe trabalhadora, vamos explorá-la dentro dos princípios do capitalismo que a gente criou, numa sociedade burguesa equilibrada, né? O fascista ele está para além, né? O fascista ele só revela o interior do que é a burguesia, enquanto a burguesia tenta fazer tudo com um verniz mais humanitário. São esses dois grupos que estão em luta. Então, boa parte do número de pessoas mortas hoje é fruto, de um lado, do assalto que a burguesia como um todo, não só os fascistas, a burguesia como um todo faz aos fundos públicos, né? O assalto da burguesia aos fundos públicos leva a um sistema de saúde que, quando precisa ser acionado, tem dificuldades, leva a uma sociedade brasileira que precisa entender melhor o que está acontecendo e não entende, e, ao mesmo tempo, também é fruto desse setor de extrema-direita da burguesia, que são os fascistas. Então, toda a burguesia é culpada dessa parte, e a briga entre esses setores da burguesia também acirra mais ainda, amplia essa culpa, né? amplia essa responsabilidade por todas essas mortes. Não é à toa que, ao mesmo tempo que boa parte da burguesia que comanda os estados está tentando evitar as mortes,
mas não fazem o chamado, eu odeio ficar usando expressões em inglês, mas como já está mais popularizado, o lockdown, né? Porque sabe que o lockdown também vai contra parte dos seus interesses políticos, eleitorais, enfim, né? Então, fica nesse jogo, a direita fica nesse jogo tentando acertar, tentando evitar mortes, mas também sem fazer o lockdown, e a extrema-direita passando com o trator por cima de tudo e tentando pôr as pessoas na rua e criando uma narrativa de que é preciso ir trabalhar, é preciso ganhar o pão, é preciso arriscar a vida, porque é isso que se espera de um pai de família, de uma mãe de família. É esse o discurso da extrema-direita. Vocês percebem, então, que nós somos aquelas que estão no meio de um tiroteio entre extrema-direita, entre os fascistas, e a direita, que é tão assassina quanto. E nós estamos no meio, né? A luta de classe está entre esses dois setores. E nós? O que cabe a nós fazermos, né? O que cabe à esquerda fazer? A gente está num problema gravíssimo na esquerda, que é o seguinte... até com um pouco de melancolia eu falo isso, mas não existe esquerda no Brasil, né? Isso é um choque, né? Mas eu vou explicar. Existem pessoas de esquerda, existem militantes de esquerda, militantes revolucionários, existem coletivos revolucionários, existem algumas organizações, mas uma organização revolucionária de esquerda, grande, em contato com a classe trabalhadora, que esteja inserida na classe trabalhadora, que possa atuar junto à classe trabalhadora, da mesma forma como o Partido Comunista Chinês atuou junto à classe trabalhadora na China, nós não temos, né? Nós não temos, lamentavelmente, as grandes organizações, veja, eu não estou dizendo que as organizações pequenas, como a própria ARC, não existem, elas existem, mas a sua capacidade, o seu alcance é muito pequeno. Uma grande organização nacional, inserida, atuante, nós não temos no Brasil. Sobretudo porque, lamentavelmente, a esquerda brasileira hoje tem uma agenda puramente eleitoral. Se a gente pensar não mais em termos de extrema esquerda ou esquerda revolucionária, mas uma esquerda, né? Centro-esquerda, esquerda. Então, se a gente pensar em partidos como PSOL, como o próprio PT, como partido de centro, com um centro popular hoje, né, um centro com viés popular, esses partidos, a agenda deles é eleitoral. A agenda deles é acumular forças, acumular densidade para a aposta eleitoral do ano que vem. Isso é muito preocupante, porque eleições serão apenas em outubro do ano que vem. Tem muito chão ainda para as eleições. E o que fará, né? Quais são as ações que realizarão as organizações de esquerda? O que as organizações de esquerda no Brasil, as grandes organizações de esquerda, vão fazer até outubro do ano que vem, além de acumular forças para as eleições? Essa é uma pergunta muito importante, né? Se de um lado as nossas opções é a questão eleitoral, por outro lado a gente tem as possibilidades de auto-organização da classe trabalhadora, das populações pobres, das populações das periferias, em buscar ao menos se autoajudar, né? Então, a gente tem participado aqui de ações de recolhimento de alimentos, de donativos de qualquer natureza para poder distribuir entre as pessoas, que é importante, nós temos, os comunistas precisam ser comunistas em todos os momentos, em todas as ações, das maiores às menores, mas ela vai remediar aí a fome de alguém, o medo de alguém, a necessidade de alguém por uma medicação. Mas e para além disso, né? E para além disso, como é que nos comporta? Particularmente, eu não vou, a minha pretensão aqui é jogar perguntas, né? Jogar respostas, mas eu acredito que precisamos muito provocar as grandes organizações. Acho que nunca foi tão necessário que
todas as pequenas organizações, todas as organizações, todos os revolucionários não organizados pressionem as organizações. Mas eu não sou filiado em tal partido. Não importa, temos que pressionar todas as organizações. As organizações nacionais que têm recursos, que têm um mínimo de estrutura, devem se preocupar em atuar junto à classe trabalhadora, não apenas visando as eleições. Isso é fundamental. Não sabemos se quem pode garantir que estará vivo em outubro de 2022, só esperando, só participando desse tensionamento. Esse é o primeiro ponto, né? É fundamental provocar as grandes organizações. Uma grande organização de esquerda, ou mesmo uma grande, eu vou falar, mesmo o PT, né? Que particularmente eu acredito ser de uma organização de centro-esquerda, um centro popular, com discurso popular, mesmo quem não é filiado, ela está no mundo, ela está posta, e ela tem que ser provocada. Se ela pretende representar a classe trabalhadora, ela tem que ser provocada pela classe trabalhadora e não só aquela classe trabalhadora que é filiada a ela. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto, que é fundamental nesse momento, é que todos os revolucionários e revolucionárias busquem um amplo diálogo entre si. Nós temos hoje diversas organizações do país, né, que se colocam como revolucionárias, e que eu acredito que sejam diversas organizações, inclusive, que têm a foice e o martelo como seu símbolo, né, como seu símbolo principal, como é o caso da própria ARC. É fundamental que as organizações busquem um diálogo maior entre si, é fundamental o estabelecimento de fóruns de organizações revolucionárias, de fórum de comunistas, fórum dos EDAs comunistas, fórum de agrupamentos antifascistas. É fundamental despertar um amplo diálogo entre militantes revolucionários de todas as organizações. É fundamental nesse momento, inclusive, que as organizações deixem de lado as suas diferenças, mesmo as mais tensas diferenças. É um momento agora de ser colocado de lado. A luta agora é pela manutenção da vida da classe trabalhadora. Só para ter uma ideia do que eu estou dizendo, a manutenção da vida da classe trabalhadora, quando eu fiz a pergunta onde morrem os ricos, é porque eu não sei onde morrem os ricos, mas eu sei onde morrem os pobres, né? Uma pesquisa feita muito recentemente pela Vital Strategies e a Afro-Sebrap, a partir dos dados que foram fornecidos pelo Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, apontou, essa é uma pesquisa extremamente recente, foi publicada na Folha de São Paulo por esses dias. Ela apontou que em São Paulo, o número de mortes entre pessoas brancas, e aí vamos lembrar que a gente não está falando aqui o discurso só da identidade, embora a questão da identidade seja fundamental, né? A questão da etnia, mas é porque sabemos que a maioria das pessoas ricas são brancas, enquanto a maioria das pessoas pobres são negras, considerando aqui os negros, as pessoas pretas e pardas, né? O número de mortes entre brancos cresceu em 2020 por conta da pandemia 11,5%. Então, por conta da pandemia, 11,5% aumentou a morte entre os brancos 11,5%. Entre a população negra, lembrando, entre os pretos e os pardos, o aumento foi de 25,1%. No Brasil como um todo, esse aumento foi de 17,6% entre os brancos e foi de 27,8% entre os negros. Quer dizer, a pandemia matou muito mais gente, mas a pandemia matou muito mais gente pobre, muito mais gente negra, sobretudo porque a população pobre ainda é a população negra por conta da nossa realidade colonial. Isso é muito, muito, muito impactante, porque normalmente a população negra já tem uma menor expectativa de vida, ela já tem números maiores de mortalidade infantil, é a população mais atingida por mortes que são evitáveis, e tem mais doenças crônicas devido à vida precária e à falta de acesso a serviços de saúde. Não à toa, as entidades que fizeram essa
essa pesquisa colocou algumas questões muito importantes, muito interessantes. Uma dessas questões que eles colocaram é o fato de que a distribuição de vacina não atende, né, ela não se preocupa com a questão de classe, né? Então, um ponto que eles colocam é, sim, tem que começar vacinando os idosos, evidentemente. Mas deveriam começar vacinando os idosos pobres. Porque o idoso rico, ele está muito bem protegido, né? O idoso pobre não. Não sei se todos concordam com essa colocação, feita pelos realizadores desse projeto, que parece muito pertinente. Não existe um recorte de classe na distribuição das vacinas e no atendimento das pessoas acometidas. Esse é um ponto. Essa exposição sobre os aspectos políticos da vacina, da Covid, né, da pandemia de Covid-19, ela não é muito feliz, evidentemente ela não é nada feliz, e hoje eu nem consegui fazer algumas ironias que eu costumo fazer nos vídeos, porque o assunto é muito pesado. Nós estamos no meio de uma briga entre intraclasse, né, entre grupos, entre setores da burguesia, e nós estamos sendo abatidos como moscas nessa briga. A classe trabalhadora está sendo abatida. Não à toa existe muito negacionismo entre a classe trabalhadora, entre a própria classe trabalhadora. É muito comum a gente ver as reclamações dos amigos pelo Facebook ou em conversas por telefone, enfim, de pessoas que moram em bairros populares. Mesmo assim, as pessoas estão saindo, estão fazendo churrasco. Eu acredito muito que isso tem a ver desde uma formação muito precária que nós temos na nossa educação. A nossa educação ela é precária, mas ela é eficiente num ponto, que é de inocular na classe trabalhadora cada vez mais o vírus. Uma noção de mundo individualista, uma noção de mundo fechada na sua autossuficiência como pessoa, cada vez mais ganha corpo, e a gente vê como isso se reflete hoje na forma como as pessoas agem durante uma pandemia. O senso de coletivo não existe entre a classe trabalhadora, mas isso é um projeto. É impossível acreditar que isso seja da natureza humana, porque nós já sabemos que não se trata de natureza humana. E esse individualismo capturado pelo discurso fascista hoje, né? E isso tem agido muito, isso tem servido muito, isso é a grande arma do fascismo, do discurso fascista. E para encerrar, né, o grande debate tem sido, né, essa discussão Bolsonaro genocida, e as pessoas ficam, tem gente que ainda fala assim, mas por que está usando o termo genocida? Genocídio é uma palavra muito recente, né? Ela surgiu há poucas décadas dentro dos tratados e debates de direito internacional. E usado sobretudo aí durante, se não me engano, surge durante o julgamento de Nuremberg. Quando nós imaginamos, né, quando a gente pensa, salve camarada Rosa Batista, quando a gente imagina, né, quando a gente pensa sobre uma batalha entre duas classes, e nessa batalha entre duas classes, o elemento, né, que é usado como bucha de canhão, como bala e como alvo ao mesmo tempo, é toda uma população, não se pode usar outro termo senão Bolsonaro é um genocida. O que nós estamos vivendo é um genocídio. Hoje São Paulo, a cidade de São Paulo hoje teve o primeiro caso de falta de oxigênio. 10 pessoas tiveram que ser recusadas num posto de saúde porque já não tinha mais oxigênio. Nós já passamos 280 mil pessoas mortas. Isso é um genocídio, né? Nós estamos sendo utilizados como instrumentos. Existe um jogo de xadrez entre setores da burguesia, nessa luta de classes entre a burguesia, de setores da burguesia, e nesse jogo de xadrez entre eles, para ver quem hegemoniza
o governo do Brasil, quem vai gerenciar o capital no Brasil, né? Nessa disputa para saber se o gerenciamento do capital vai ser do velho grupo que aí sempre esteve da burguesia, ou se vai ser desse novo grupo que ascendeu, né? Fascista, né? Os peões desse tabuleiro somos nós. As peças sacrificáveis somos nós. É duro pensar assim, né? Mas é fundamental a gente entender qual que é o nosso papel. Nós somos revolucionários, mesmo aqueles que se não se dizem necessariamente revolucionários, mas trabalhistas radicais, é preciso que a gente se engaje num movimento de provocar as grandes organizações e de união, diálogo entre os militantes e as militantes revolucionárias desse país. É isso, gente. As notícias do que temos hoje não são boas, mas enquanto estivermos vivos, as expectativas de vitória são muito grandes, né? Podemos vencer, venceremos. Continuemos. Mas protejam-se o máximo possível, fiquem em casa o máximo possível e auxiliem as pessoas da nossa classe que precisarem o máximo possível. Eu não vejo aqui muitas perguntas. Eu precisava responder uma pergunta que foi colocada, que eu acho que não respondi direito. Se a questão da classe trabalhadora, deixa eu ver aqui, do acirramento da luta de classes. Estou procurando aqui. Não sei se foi aqui ou se foi aqui, mas sobre se a luta de classes, qual que é o nosso papel agora. A luta de classes está extremamente acirrada nesse momento, né? A luta de classes está cada vez mais... tá aqui, ó. Essa pandemia poderá apontar novos rumos para lutas de classes. Eu não acredito que a pandemia aponta novos rumos para a luta de classes. Eu acho que a luta de classes já estava com seus rumos, já estão com seus rumos apontados. A luta de classes já está com seus rumos apontados há um bom tempo. Esses rumos são rumos de uma luta de classe muito mais acirrada, como eu falei já algumas vezes aqui, né? Uma luta de classe muito mais acirrada, em que os bons tempos da alta da commodities e das relações multilaterais estavam quase se esfacelando, já né? Aquela política dos BRICS, né? Da ligação Sul-Sul, quer dizer, dos países, né? Do hemisfério Sul, né? Sul-Sul, elas já deixando de existir, já perdendo fôlego. Então, uma luta de classes muito acirrada das grandes nações, muito polarizada entre elas. Então, acho que esse rumo já estava apontado. O que a pandemia trouxe é um momento de maior violência dessa luta, né? De maior violência das relações que envolvem essa luta. Então eu acredito que a pandemia não pode apontar novos rumos, mas ela aponta novas intensidades nessa luta. Mas por outro lado, a pandemia, isso é também interessante, a pandemia revelou melhor o que são as nações. E as nações socialistas, o projeto socialista demonstrou e demonstra durante essa pandemia que ele é o único projeto que pode salvar a humanidade. Não existe alternativa para a humanidade que não seja no socialismo. A gente viveu e ainda vive um momento em que as pessoas têm discursos como: eu não quero saber de socialismo, nem de capitalismo, que isso é muito antigo, eu quero uma nova proposta, a gente tem que pensar em novas epistemologias, a gente tem que pensar em novas formas de abordagem do mundo, que não seja essa das grandes narrativas. Isso a pandemia mostrou que não é esse caminho, que isso não é possível. Que aquilo que a gente deseja porque é mais fácil não é possível, né? O caminho que o mundo tem é aquele caminho da vida concreta, da luta concreta. Então, não existe luta, não existe rota para a humanidade que não seja pelo socialismo e pelo antifascismo e pelo anticolonialismo. Isso é fundamental compreender. E é importante que nós, militantes comunistas, socialistas, façamos uma ampla divulgação disso, e não só entre nós. A gente tem que
usar um diálogo que a gente consiga falar com qualquer um, né? Com qualquer um. A gente sabe que a gente vê muito nossos parentes como fascistas porque votaram no Bolsonaro. Boa parte se tornou fascista, mas outra parte não, apenas foi numa onda. A gente precisa reverter essa onda, né? Nós temos cada vez mais deixar claro que o caminho é o socialismo. Só o socialismo pode superar esse momento terrível que nós estamos vivendo, que não é um momento terrível só por conta da pandemia. A pandemia só acirrou isso, né? A pandemia só evidenciou isso. O que há de terrível no mundo é o imperialismo e a exploração dos povos. É isso, gente. Alguém tem mais alguma dúvida, mais algum questionamento? Lave colocou aqui, sim, sem dúvida, o que a China fez foi exemplar. Bom, camaradas, eu vou então encerrar por aqui a transmissão. Quero muito agradecer a paciência de vocês. Esse tema não foi um tema fácil de desenvolver. Eu acredito até que minha fala, às vezes, ela escorregou muito hoje, mas é um tema pela dureza e pela dor que é esse tema. Mas não percamos a esperança, né? Vamos que vamos. Continuemos na luta, gente. Até. Muito obrigado. Sábado que vem a gente se vê de novo para continuar discutindo e lutando. Até.